Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Senadores da oposição protocolaram hoje o requerimento de uma CPI para investigar a Petrobras. O documento tem 28 assinaturas, uma a mais do que o necessário para criar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Senadores querem investigar irregularidades na Petrobras entre 2005 e 2014. O requerimento define os focos da CPI, prevista para durar 180 dias. A compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, por mais de $1 bilhão. O lançamento de plataformas inacabadas. O pagamento de propina a funcionários da estatal e o superfaturamento na construção de refinarias. O objetivo da CPI é esse. Não é buscar prejudicar uma empresa importante para o país. É salvá-la. Sobretudo apontando esses erros, esses desvios. Nós não temos medo de ter uma CPI, de fazer essa discussão. Eu estou pensando muito em propor na segunda-feira a nossa base aliada para que a gente apoie a CPI que está aqui, ampliando o seu objeto, para que nós possamos também investigar a situação da Alstom e do metrô em São Paulo nessa mesma CPI. A ministra de Relações Institucionais insistiu que não há necessidade da CPI. O fundamental é que uma empresa do porte da Petrobras não seja exposta a um palanque, a uma briga eleitoral. Até porque as investigações estão sendo feitas já há um certo tempo pelos órgãos, que são todos nós reconhecidos, apoiados e competentes. O requerimento será encaminhado para o plenário do Senado. A leitura é uma tarefa que cabe à mesa diretora, mas não há prazo. Se senadores desejarem retirar as assinaturas, tem até a meia-noite do dia da leitura para fazer isso. Se 27 assinaturas permanecerem, estará criada a CPI da Petrobras. O senador Renan, presidente do Senado, sabe que cabe a ele simplesmente conferir as assinaturas e ler o documento da sua criação e solicitar imediatamente aos líderes que possam indicar os seus representantes. E não indicando, a mesa pode fazê-lo. Uma CPI em ano eleitoral, ela mais atrapalha do que facilita a vida do Brasil. Mas agora não há mais o que fazer. Eu vou conversar com os líderes e ver qual o melhor calendário para nós fazermos a leitura, conferirmos as assinaturas e pedirmos aos líderes para que eles indiquem os membros da comissão. A Comissão de Relações Exteriores aprovou um pedido de audiência pública com 2 deputados venezuelanos sobre a situação do país. Os senadores querem aproveitar a visita ao Brasil na semana que vem da deputada de oposição Maria Corina Machado. Também vai ser convidado o deputado Rodrigo Cabeças, aliado do governo Nicolás Maduro. O embaixador da Ucrânia pediu que o Brasil não fique em cima do muro e apoie o país da Europa Oriental no conflito com a Rússia. A Ucrânia tem uma comunidade de 500 mil descendentes no Brasil. Foi o 64º parceiro comercial do país em 2013, mas apesar do pouco volume de trocas, a parceria na área de ciência e inovação merece destaque. Os 2 países têm acordo para produzir insulina humana e participam da empresa binacional Alcântara Cyclone Space, que programa lançar no ano que vem o foguete Cyclone 4. O embaixador Rostislav Tronenko disse que mesmo diante da disputa com a Rússia pela península da Crimeia, os ucranianos pretendem continuar cumprindo os acordos bilaterais e pediu que o Brasil apoie a Ucrânia no conflito. Ninguém está pedindo ao Brasil comprando a briga por causa da Ucrânia. Mas também queríamos que o nosso parceiro estratégico não fique em cima do muro. O governo da Ucrânia não reconhece o plebiscito que levou à anexação da Crimeia à Rússia. O embaixador argumentou que ele foi feito sem a presença de observadores internacionais e sob a pressão militar russa no território. Mas os senadores da comissão se preocuparam em saber se a vontade do povo ucraniano também está sendo respeitada. Se fosse realizado um plebiscito em condições mais adequadas, como é que o senhor avalia que poderia ser o resultado? Quais foram as razões, a juízo do seu Estado, que levaram a Federação Russa a adotar tal posição? Isso se deve ao desejo da Ucrânia de estar mais próxima da União Europeia? Qual é o nível de incompatibilidade que há
entre uma relação de proximidade e equilíbrio, tanto com a Federação Russa como com a União Europeia. Há uma contradição, porque se o direito internacional ele preza pela soberania territorial, ele preza também pela autodeterminação dos povos. A coisa que mais tem que se respeitar no mundo diplomático é a soberania e a independência que foi conquistada. Qualquer modificação cabe ao seu povo, com total liberdade, de mudar o seu regime ou não. Somente 34,8% da população da Crimeia participaram nesse livre, entre aspas, referendo. Apenas o nosso parlamento poderia propor um plebiscito. E a pergunta deveria ser se o povo da Crimeia quer ou não se tornar independente da Ucrânia, o que não foi o caso. Os senadores da Comissão de Relações Exteriores também querem saber o que pensam russos e a diplomacia brasileira sobre o conflito na Ucrânia. Mas 2 audiências públicas vão ser marcadas. Uma com o embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Akopov, e outra com o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. Empresa em crise financeira poderá suspender o contrato de trabalho com funcionários. A proposta está na Comissão de Assuntos Sociais e foi debatida hoje em audiência pública. A suspensão do contrato do trabalhador pelas empresas já está prevista em lei. Ela ocorre nos casos de participação em curso ou programa de qualificação profissional. A medida precisa estar em acordo coletivo e ter a concordância do empregado. A proposta que está na Comissão de Assuntos Sociais abre outra possibilidade de suspensão do contrato de trabalho: crise econômico-financeira da empresa. Os sindicatos foram ouvidos em audiência pública. Enquanto patrões falam em modernização da lei, empregados consideram a proposta inoportuna e superficial. A proposta tira a questão do fundo de garantia, INSS, todo o processo, você fica suspenso. Primeiro, ele fica suspenso de tudo, ele não recebe nem nada. Deixa muito aberto. E a proposta traz ali que não traz identificadas as causas que poderão ser a crise econômica. Que às vezes a crise econômica, muitas vezes é fabricada. Entendemos que não se trata de flexibilização, entendemos que ela deve ser modernizada, ela deve ser adequada, adaptada aos tempos atuais, que tanto tem nos preocupado, porque a competitividade para nós é muito importante, a manutenção dos empregos é importante. Atualmente, se não houver essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho em momentos de crise, todos perdem. O governo perde, os empregadores perdem, os trabalhadores perdem. E exatamente para evitar essas perdas é que somos convergentes com esse PLS. Para os senadores, o projeto tem que ser aperfeiçoado. Nesse período, digamos, de uma provável licença, quem paga? Alguém vai ter que pagar. O camarada não vai ficar 6 meses em casa sem receber de nenhuma fonte. É o seguro-desemprego? É uma licença especial? Como é que fica o tempo para a Previdência? Mantém, pelo menos os encargos sociais, o fundo de garantia. Quem fiscaliza se efetivamente a empresa está em crise ou não? Se não houver um grande entendimento, eu darei pela rejeição do projeto. Senadores de 3 comissões do Senado fizeram hoje uma audiência pública com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. O brasileiro Roberto Azevedo falou sobre as negociações ocorridas em Bali, na Indonésia. Elas permitiram o primeiro acordo entre todos os membros da organização em 18 anos. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, destacou como um dos pontos principais da Conferência de Bali a diminuição dos entraves burocráticos que devem agilizar o trâmite comercial nas fronteiras do mundo. De acordo com Azevedo, o grande esforço da organização neste momento é atualizar as regras e disciplinas da organização. O que nós temos hoje em vigor, à exceção dos acordos finalizados em Bali, é um conjunto de disciplinas que reflete a realidade do mundo do comércio dos anos 80. Não existia nem a internet ainda, né? Criada em 1947, a Organização Mundial do Comércio reúne hoje 160 países, mas desde 1995 não alcançava um acordo multilateral. Com os avanços em Bali, a organização prevê que os custos das transações entre os países diminuam entre 13%
e 15%, o que deve gerar um ganho para o comércio mundial na ordem de US$1 trilhão. Estou certo que a economia brasileira tem muito a ganhar com esses acordos multilaterais e, no fundo, são esses acordos multilaterais que vão abrir os mercados para os produtos e serviços brasileiros. Encontrar soluções para os principais gargalos da logística brasileira é o objetivo do primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura que o Senado promove até amanhã. O Brasil perdeu 20 posições no ranking de logística elaborado pelo Banco Mundial, que mede a eficiência dos sistemas de transporte em 160 países. Caiu de 45º para 65º e alcançou a pior colocação desde que o ranking foi lançado em 2007. Para reverter os gargalos nesse e em outros setores, o Senado está promovendo o primeiro Fórum de Infraestrutura. Sem transporte, a economia não anda. Sem energia e combustível, ela se apaga e para. Da mesma forma que sem telecomunicação, ela se cala e sem saneamento, ela adoece. No setor aéreo, por exemplo, o número de passageiros subiu de 37 para 111 milhões na última década. Nós temos que aumentar a qualidade dos serviços, temos que ampliar a infraestrutura e temos que aumentar a capacitação de profissionais. O ministro dos Transportes, César Borges, destacou a melhora nas condições das rodovias brasileiras, que no último ano receberam 6 bilhões de reais só para manutenção. E lembrou que a prioridade agora são as ferrovias. Hoje, o modal ferroviário precisa ser ampliado no país e também o modal hidroviário, uma vez que nós temos grandes hidrovias e que precisam ser melhor aproveitadas. Isso vai reduzir o custo da logística brasileira e deixar esses recursos no bolso do produtor brasileiro. O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, aproveitou para reforçar que o setor energético vai bem e que não há risco de apagões. Estamos garantindo com esse modelo a segurança do suprimento de energia elétrica do país, condição básica para o seu desenvolvimento econômico sustentável. A prioridade é atender à necessidade da população brasileira com relação à mobilidade urbana, à mobilidade interestadual, intermunicipal e também na questão do movimento aéreo. Diagnóstico ninguém aguenta mais. Nós queremos solução, propostas objetivas. O presidente do Senado assinou hoje um acordo que deve reduzir em mais de 20 toneladas o consumo de papel durante o ano. O objetivo do acordo é promover a troca eletrônica de documentos entre a Presidência da República, o Senado e o Tribunal de Contas da União. É muito importante porque nos dá capacidade de informar o Senado e a Câmara praticamente online do que está acontecendo no Brasil. Para a gente poder ter esta ferramenta de transparência, de agilidade, de desburocratização e de sustentabilidade. O presidente Renan Calheiros disse que o acordo é mais um passo na economia de gastos do Senado. A iniciativa de deixar as publicações em meio eletrônico projeta, sem dúvida, uma economia de 22 toneladas de papel em 2014. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação e nesta sexta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.